Sejam bem-vindos a mais uma aula da R2FT. Hoje é a nossa segunda aula do módulo 4. Hoje nós vamos fazer uma revisão anatômica dos músculos do pé, do setor anatômico, da extremidade anatômica inferior. E a importância desse conteúdo para nós, trabalhamos com reabilitação, tanto quanto com treinamento, é evidente, né? Quando a gente trabalha com treinamento, como é que a gente avalia o padrão de corrida de uma pessoa? Para ver se aquilo ali está ok ou se não está ok, né? Como é que a gente vai avaliar, como é que a gente vai intervir no padrão de marcha da pessoa? Nunca esquecendo que deambulação é um dos padrões fundamentais do movimento humano, né? E é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, todo mundo tem que caminhar, mas não se tem normalmente a gente não tem essa formação em lugar nenhum para poder fazer as avaliações e as intervenções necessárias nesse segmento, principalmente segmentos da extremidade inferior. Ó, Priscila, boa tarde. Já estamos na aula, estamos começando agora aqui, Priscila. Bom que tu conseguisse entrar. Boa tarde. Boa tarde. Estava explicando para eles a importância desse módulo, principalmente dessa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre a anatomia do pé, né? Como é que o arco plantar se sustenta, quem que sustenta o arco plantar, quais as consequências de um arco colapsado, né? Essas coisas aí, né? Que são importantíssimas para a gente que trabalha com reabilitação, com treinamento funcional. E é uma anatomia complexa. É difícil a visualização das estruturas, é difícil encontrar na internet as imagens, deu um trabalhão do cacete, agora estava atualizando os slides aqui até o último minuto agora, antes de entrar na aula aqui com vocês, mas eu acho que vai ficar legal, vamos ver. Vou compartilhar aqui a tela. Voltando aqui para a minha apresentação. Apresentação por uma pessoa. Então, vamos lá. Me confirmem se vocês estão vendo o slide e a janelinha com a minha pessoa do lado. Sim. Vê se muda. Certinho. Mudou? Beleza. Então, a anatomia do pé é a aula de hoje, a anatomia do pé. Vamos ver, então, as funções que o pé tem. O pé é uma maravilha biomecânica e neuromuscular, porque ele tem uma capacidade incrível de suportar o nosso peso, de adaptar a nossa marcha ao terreno que a gente está usando. E entre as funções, evidentemente, está a absorção do impacto e a conservação da energia na corrida. Esse exemplo aqui que eu vou mostrar é um colega nosso, colega da formação. Esse aqui é o Diego Brasil, que vai correr aqui na esteira. Vamos observar o padrão de corrida dele. Ele é um corredor, tá? Um cara que sabe o que está fazendo, beleza? Deixa eu botar aqui para rolar para vocês. Então, o que vocês observam aqui nesse padrão de marcha dele? Deixei vocês olharem bem. Agora eu vou rodar de novo para chamar a atenção aqui ao que importa. Observem. Primeiro, a forma de ataque ao solo, ó, é pé plano ao solo. Não é nem ponta do pé e muito menos o calcânio, tá? É um erro entrar com o calcânio na corrida, porque o calcânio vai fazer uma força de reação de travar a pessoa. E nessa velocidade que ele está utilizando aí, que é uma velocidade de steady state, né, de corrida de longa duração, a abordagem do pé ao solo é plana. Se ele estivesse fazendo um sprint, seria a ponta do pé. Então, isso é uma coisa que
queria chamar a atenção nisso aqui. A outra coisa que eu quero chamar para vocês é o mecanismo de pronação, ó. Pronação, pronação, pronação. Cada vez que ele bate o pé no chão, o pé vai para a pronação. Aquilo ali é o mecanismo de pronação, a absorção de energia natural do pé. Esse é o mecanismo de absorção de energia que nós estamos falando ali, absorção de impacto, que é o mecanismo de pronação. Em seguida, quando o pé começa a sair do contato do solo, o pé entra em travamento, através de um mecanismo que a gente já vai ver agora a seguir, do travamento pelo cuboide e pelo tibial, pelo peroneal longo. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, se alguém... Deixa eu só ver uma coisa. Alguém quis entrar aqui? Deixa eu ver. Não, acho que está tudo bem, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Isso aqui a gente já viu. Quais são os problemas comuns que a gente encontra? Só me confirme se vocês estão vendo tudo certo aí. Sim. Tá ok. Eu tive que parar aqui para ver, eu vi uma... Mas, enfim, o problema mais comum que a gente vê quando a pessoa está em ortostatismo é o pé plano, que é essa situação aqui. Né? Essa moça tem pé plano, que também se verifica olhando de trás dessa forma aqui, né? Pronação excessiva. Em decúbito dorsal, quando a pessoa está na maca, essa situação aqui é uma situação muito, muito comum. Que, no caso, não é só uma pessoa idosa, né? Pessoas jovens também apresentam esse problema, que é a supinação, o pé está supinado, né? E externamente rotado. Externamente rotado significa o quê? Significa que duas coisas. Ou o glúteo está com alta carga ou os adutores e os rotadores internos estão com baixa carga. Né? Espera aí, deixa eu só ver se alguém está querendo entrar aqui. Deixa eu desligar aqui. Então, essa é uma situação bem comum, e a supinação é feita excessiva por quê? Né? Porque esse cara está com as panturrilhas, está com o tibial posterior facilitado. Essa é a situação. As consequências de um pé plano não se limitam ao pé plano. É uma reação em cadeia que deixa a pessoa toda desequilibrada, tá? Esse camarada, por exemplo, tem os dois pés bem planos, ó. E a situação que a gente encontra. Isso aqui para consertar, gente, ainda mais num indivíduo, num homem desse tamanho, é um pepino, tá? É um pepino. É extremamente difícil, é um monte de coisa que tem que ser limpa, um monte de coisa que tem que ser arrumada. É um trabalho de alta complexidade. Vocês, no princípio, agora no início da carreira de vocês, não precisam se preocupar em tentar consertar uma situação como essa aqui, porque não vão conseguir, tá? E a reação em cadeia que a gente está falando é isso aqui, né? Afeta o corpo todo, o pé plano. O corpo todo. Aqui nessa postagem aqui, que inclusive foi do David Weinstock, tá? Ele coloca assim, né? Os 5 sinais vermelhos da pronação excessiva, né? Então, o arco cai, né? Pronação, a tíbia roda internamente, isso faz um desequilíbrio na pelve, para esse lado aqui. Portanto, esse quadrado lombar fica facilitado, todo esse lado aqui fica facilitado, encurtado, ó, né? Todo um lado aqui fica facilitado, que é, no caso, é exatamente o que nós estamos vendo aqui. E observe, né, que são o andar com os pés em 10+2, joelhos em valgo, o pé plano, o desgaste na parte externa do sapato. Vamos dar seguimento aqui. Eu acho que isso aqui está errado, velho.
Não, isso aqui está certo. Não, isso aqui está certo. Isso aqui está certo. Isso aqui está certo. Vamos ver agora a parte da osteologia. Sim. Então, na tíbia e na fíbula distais, o que a gente encontra? A gente encontra um platô, né? Um platô por onde o talos, que é a parte superior ali ao calcânio, vai fazer a interface com a tíbia e com a fíbula. A gente tem os maléolos, né, que é onde vão passar aqui os pontos de inserção de vários ligamentos, que a gente já vai ver agora nessa a seguir. A função da fíbula é bem interessante. O objetivo, a função biomecânica da fíbula é aumentar o braço de torque dos fibulares, dos músculos fibulares, que são os peroneais, peroneal longo, peroneal curto. Se não houvesse essa distância aqui, esses músculos que ficam ao longo da fíbula não teriam torque suficiente para fazer o importantíssimo trabalho que eles fazem, que vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Que é sinergistas, são sinergistas da manutenção do arco plantar. Aqui eu destaco alguns dos ligamentos mais importantes entre a tíbia e a fíbula e o calcânio e o talos. Então, nós temos na parte externa aqui o ligamento calcânio-fibular. Calcânio-fibular, que normalmente é o ligamento que vai para o pau quando o sujeito dá um entorse no pé. Existe o ligamento deltoide também, que é bem importante. Ele é um ligamento entre a tíbia e o calcânio. Tem o ligamento talo-calcânio, o ligamento talofibular posterior e o tíbio-fibular posterior. E tem os ligamentos interósseos aqui entre a tíbia e a fíbula. Os ossos anteriores do pé. O pé é dividido entre tarso, metatarso e falange, né? Aliás, eu botei aqui na inteligência artificial, né? Qual é a origem da palavra tarso para vocês, né? Eu também não sabia. Tarso significa superfície plana. Superfície plana, prancha, sola do pé, em grego. E em anatomia significa superfície rígida, né? Para onde vai a transferência de força durante a fase de propulsão do pé. Esses ossos todos aqui do tarso, eles têm essa característica ambivalente. Quando a gente vai fazer o contato com o pé no solo, vocês viram ali no Diego correndo na esteira, que o pé vai para a pronação, certo? Se lembram ali que o pé vai para a pronação, que é justamente um mecanismo de absorção de energia. Se o pé fosse rígido o tempo todo, não haveria esse mecanismo de absorção de energia. E quem permite isso é justamente essa estrutura complexa, óssea e articular e mecânica e muscular que existe aqui nos ossos do pé, intrínsecos do pé, do tarso também, que permite que o pé entre em colapso, entre em pronação para absorção de energia, na fase do contato do solo. Que em seguida, quando o pé vai entrar para a propulsão, o pé entra em travamento, como a gente já vai ver a seguir. Então, nós temos aqui o tarso, depois, entre os ossos do tarso e as falanges, nós temos o metatarso, a frente do tarso. E, por último, as falanges. Falange proximal, falange distal, né? Aqui no dedão. Nos outros 4 dedos, nós temos a falange proximal, falange intermediária e a falange distal. Quem são os ossos do tarso, né? Nós temos o talos, que é onde a tíbia faz a interface, né? Faz a conexão. Embaixo do talos, a gente tem o calcânio. Ao lado, nós temos o cuboide. No lado oposto, medial, nós temos o navicular.
E na frente, abaixo, né, do metatarso, nós temos os cuneiformes. Então, numa estrutura, uma vista global, que a gente tem isso aqui, né? Nós temos a tíbia, a fíbula, abaixo a gente tem o talos, aqui naturalmente tem uma cartilagem, né, uma articulação, aqui nós temos outra articulação, articulação talocalcânea, né, já vamos ver, o calcâneo, aqui do ladinho nós temos o cuboide, em cima nós temos os cuneiformes e aqui o navicular, aqui os metatarsos e as falanges. Articulação, basicamente nós temos duas grandes articulações aqui, que é a articulação subtalar e a articulação talocrural. Talocrural. Crural refere-se à pele, à perna, tá? O talos, e a subtalar, que é também chamada de talocalcânea, também tanto faz, né? Quem faz o quê? Essa primeira articulação aqui, a articulação efetiva do tornozelo, vamos dizer assim, a talocrural, ela faz dorsiflexão plantar, né? Flexão plantar e dorsiflexão plantar. E a subtalar é responsável pelo mecanismo de pronação e supinação, eversão e inversão. Aqui mais detalhadas essas articulações. Nós temos a articulação fíbio-tibial aqui. O talos está aqui, então aqui nós temos a articulação talocrural. E aqui a subtalar. Vamos ver como é que funciona isso aí. Espera aí, tem mais essa aqui. Então, o que nós estamos falando, né? A talocrural, que é essa aqui, ó, faz dorsiflexão e flexão plantar. Essa aqui é a talocrural. E essa aqui é a subtalar, que faz a pronação e supinação, né? Ou talocalcânea também, mesma coisa. Mais um videozinho. Hindfoot é a parte de trás do pé, tá? Ali está o talos, embaixo está o calcâneo, então aqui nós temos as articulações, né? Subtalar e a talocrural, que chama de ankle joint. Ali, ó. Pronação, supinação na subtalar. Vamos de novo. Articulação subtalar e talocrural. Talocrural. Flexão, dorsiflexão, e a subtalar, pronação, supinação. Aqui tem mais videozinho. Ó. Articulação talocrural, talocrural. Flexão, dorsiflexão. Esse ficou melhor, né, de enxergar, né? E aqui a subtalar, ou talocalcânea. Então, o movimento de supinação, que é isso aqui, e pronação, ocorre nessa articulação aqui embaixo, articulação subtalar. Isso aqui foi legal. Músculos extrínsecos do pé, ou seja, os músculos da perna. Tem uma porrada de músculo aqui e eu optei para apresentar isso aqui para vocês anatomicamente assim, ó, compartimento anterior, compartimento posterior, compartimento lateral. E também tem a ver, se traduz, né, pela função, né, porque os músculos do compartimento posterior da perna fazem o quê? Genericamente falando, flexão, né? Flexão plantar, né? Então tá aqui. Nós temos na superfície, né? Os superficiais nós temos o gastrocnêmio,
o solear, que passa por baixo do gastrocnêmio, e o plantar, que é bem fininho, que nem aparece aqui nessa imagem. Os músculos do compartimento posterior profundo são músculos mais importantes para nós do ponto de vista funcional, porque nós temos o tibial posterior, o flexor longo do dedo, o flexor longo dos dedos, flexor longo do dedão, né, do hálux, né, e o flexor longo dos dedos, dos outros quatro dedos. Esses três músculos, eles passam por esse retináculo aqui, ó, que é conhecido como túnel do tarso. E é super comum dar problema nisso aqui. Super comum. É muito fácil de encontrar essa região aqui bem dolorida, bem, às vezes inflamada. Por quê? Por causa da sobrecarga mecânica desses músculos aqui. Nós já vamos ver por que acontece isso. Está aqui em detalhe o túnel do tarso. Aqui nós temos o tendão do tibial posterior, esse aqui é o tendão do tibial posterior. Esse aqui é o tendão do flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux. Eles se juntam aqui, ó. Interessante, ó. Inserção tendínea chamada nó de Henry. Vamos tirar uma fotinho aí. Isso aqui é a rede da problema. Opa, peraí. Fechar isso aqui. Tibial posterior. Tibial posterior, a importância dele é na manutenção do arco plantar. Claro, ele é um sinergista da flexão plantar também, né? Mas ele é importantíssimo na manutenção do arco medial do pé. Se vocês observarem a inserção dele, ó, nós vamos ver em mais detalhes, tem mais imagens aqui, ó, mas é na base dos metatarsos aqui. Tá? Ó, nessa imagem aqui da direita, a gente consegue ver os pontos de inserção distal, que está aqui em roxo, né? O tibial posterior. Olhem só o número de inserções que tem o tibial posterior aqui na sola do pé. Ó. Tudo isso aqui é tibial posterior. Passa por aqui. Este carinha aqui, ó, esse carinha aqui, é o fibular longo, o peroneal longo, que ele é sinergista do tibial posterior na manutenção do arco plantar. E a razão é essa aqui, é o ponto de inserção. Passa pelo cuboide aqui, ó. Essa aqui é a parte lateral, essa aqui é a parte medial, né? E esse vetorzinho aqui é o peroneal curto, fibular curto. Nessa imagem aqui, parecem outras estruturas que fica mais confuso de ver, né? Mas é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, na prática, ó, como é que se apresenta os pontos de inserção distal do tibial posterior, olha aqui, ó. Né? No navicular aqui e na base dos metatarsos aqui, ó, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Tem os cuneiformes também, tem base do cuneiforme. Esses aqui são cuneiformes, né? Que aqui não dá para ver, ó. Esses aqui são os cuneiformes, aqui é a base do metatarso. Aqui é o cuboide, esse aqui é o navicular. Esse ossinho aqui é o navicular, base do primeiro metatarso. Aqui não fica tão claro, mas observem a quantidade de área de inserção, tá? Isso aqui é para distribuir carga, né? Isso aqui é extremamente solicitado do ponto de vista biomecânico no mecanismo de pronação. Quem segura a peteca quando o pé entra em contato com o solo e vai para o mecanismo de pronação para absorção de energia, é o tibial posterior.
tá? Mas ele não está sozinho nisso, que é o fibular longo, não se esqueçam disso. Então, aqui nós temos mais um detalhe do túnel do tarso. Eu achei bonita essa imagem aqui, aparece bastante estruturas, né? Inclusive as artérias e nervos. O nervo tibial aparece aqui, ó, né? Em verde, a gente tem o tendão do flexor longo do dedão, né? Flexor longo do hálux. Esse cara aqui. Vai lá embaixo, ó. Flexor longo do hálux. Tem o flexor em vermelho, o flexor longo dos dedos, que é esse outro menorzinho aqui, mais fininho. E tem o tendão do tibial posterior, que é esse aqui. Nessa vista só dá para enxergar aqui no navicular, né? Não dá para enxergar na vista como dá para enxergar nesse aqui, né? Ou nessa imagem aqui, ó. Aqui está o navicular, aqui está o cuboide, né? Então, esse ossinho aqui é esse osso aqui, nessa vista. Beleza? No compartimento lateral, nós temos os fibulares, ou peroneais. Peroneal longo, peroneal curto. E, genericamente, grosseiramente, o que eles fazem? Supinação, né? Perdão, pronação. Eles são eversores, eles fazem a pronação do pé. E do ponto de vista funcional, o peroneal longo trabalha em sinergia com o tibial posterior na manutenção do arco plantar. Eu vou repetir isso para entrar na cabeça da gente. Tá aí ele, o fibular longo, peroneal longo. A inserção dele, ó, cuneiforme medial e base do primeiro metatarso. Por isso que ele é sinergista do tibial posterior, porque a área de inserção, como vocês viram aqui, ó, o fibular longo, ó, a área de inserção distal dele é junto aqui, é na mesma região anatômica do tibial posterior, ó. Olha aqui a inserção distal, ó. Esse aqui é o fibular longo, ó. Vamos voltar para lá ele agora. Ó, inserção distal, ó. Cuneiforme medial e base do primeiro metatarso. Cuneiforme medial e base do primeiro metatarso. Cuneiforme medial, esse cara aqui, né? E base do primeiro metatarso é esse aqui. Beleza? Ó, fibular longo e aqui o tibial posterior. Qual é a relação, qual é a importância do fibular longo, além do mecanismo de pronação, de reversão? O travamento através do osso cuboide. Nessa vista anterior aqui, ó, a gente vê melhor como funciona a parada, tá? Aqui está na base do primeiro metatarso e aqui está o cuboide, ó. Observe como o tendão passa por baixo, ó, do osso cuboide. Qual é a consequência disso aqui? Qual é a importância disso aqui? O mecanismo de travamento, tá? O fibular longo, ele passa por baixo do osso cuboide. Então, quando o pé ele entra em pronação, quando toca no solo, ele entra em pronação, quem absorve essa pancada é o tibial posterior, mas em seguida o pé tem que entrar em travamento para poder transferir potência para o solo através da cadeia posterior, através da panturrilha, do sólio. E quem faz esse mecanismo de travamento é o fibular longo, porque ele puxa o cuboide para cima. Não se esqueça que esses ossos são soltinhos, né? O pé é flexível, né? Idealmente, né? A gente vai ver lá na prática, quer dizer, não sei se a gente vai ver lá na prática um dos colegas com algum problema maior no pé, né? Mas aqui na clínica é batata, né? Os exames a gente vai fazer todos ali na prática e a gente pega, um dos exames é esse, a gente avalia a rigidez ou a maleabilidade do pé. Quanto mais flexível, quanto mais molezinho está o pé ali no exame, melhor.
Aquele pé tijolo, aquilo ali é problema, né? Aquele pé tijolo é pepino. Em resumo, então, um cuboide travado e estável é absolutamente necessário para transferência de torque, transferência de força, para impulsionar o solo e você ir para frente quando vai caminhar ou correr. Beleza? Vamos tirar uma fotinho disso aqui também. São as consequências, né, de quando o travamento do cuboide não funciona. E ele não vai funcionar por quê? Tá? Pode estar neurologicamente inibido, ter tido um trauma qualquer, como pode estar inibido, né? Fraco. Na hipótese do tibial longo, né, do fibular longo estar inibido, isso vai ocasionar uma sobrecarga dos músculos da cadeia posterior. Porque lembre-se, uma das funções, a principal função aqui na manutenção do arco plantar, no enrijecimento do arco plantar do tibial longo, do fibular longo, é o travamento do arco. Se o travamento do arco não ocorre, ou ocorre de forma deficiente, tu vai ter que usar com mais intensidade, sobrecarregar a cadeia posterior da perna ali, né, que é a parte da panturrilha. Isso vai sobrecarregar todos os tendões e os músculos da panturrilha. Vai ter a panturrilha travada, dura, com perda de mobilidade no tornozelo, né? Pode dar fascite plantar, metatarsalgia, que é dor nos dedos do pé, dor no dedão, né? Limitação de dorsiflexão, todos esses problemas aí. Porque sobrecarrega essas estruturas se o pé não vai ficar travado. Beleza? Só para ter uma ideia rápida, porque nós vamos entrar em maior detalhe nessa questão da manutenção do arco plantar agora em seguida, mas essa imagem aqui ela é bem legal, porque ela dá um resumão assim, né, da manutenção do arco plantar. Pode dar um print aí, vamos tirar uma foto disso. Vocês estão vendo que essa foto é uma foto da página de um livro, né, que eu tenho, e que isso aqui é difícil de achar, tá? Então, está descrito aqui, ó, o que causa, o que possibilita o suporte do arco plantar. Tem estruturas passivas e estruturas ativas, né? Entre as estruturas passivas, nós temos a fáscia plantar e todos os ligamentos que tem aqui, né? Tem uma porrada de estrutura ligamentar que auxilia na manutenção do arco plantar. E do ponto de vista dinâmico, nós temos todos os músculos da perna, praticamente, né? Tibial posterior, tibial anterior, flexor longo do dedão, fibular longo, que a gente acaba de falar, né? E os músculos intrínsecos do pé, que vamos ver, são 4 camadas aqui. Tudo isso aí eu falei sobre o fibular longo, a importância do fibular longo, mas também tem o fibular curto. O fibular curto, ele não tem assim tanta importância, tanta relevância quanto o fibular longo, tá? A função dele é flexão plantar e pronação, como os outros. E quando ele está facilitado, vocês podem ver essa imagem aí, que é o pé da bailarina, né? Ele pode causar fratura no processo estiloide do quinto metatarso, que é onde ele vai se inserir, né? O processo estiloide do quinto metatarso está aqui, tá? Por tração excessiva ali. Indo finalmente para o compartimento anterior, quem é que a gente tem na frente da perna? Nós temos o principal carinha, é o tibial anterior, responsável pela dorsiflexão plantar. Nós temos os extensores, né? O extensor longo do dedão e extensor longo dos dedos. Tibial anterior, detalhe dele, ponto de origem proximal e inserção distal. E os supinadores, né? Tibial anterior, tibial posterior.
Isso aqui está tudo na apostila. Função importantíssima do tibial anterior, né? O agachamento. O agachamento. Sem o tibial anterior, a gente não consegue manter essa posição agachada aqui. Tá, beleza? E agora passando, finalmente, para os músculos intrínsecos do pé, que são 4 camadas. Na primeira camada, quem é que a gente tem? Aqui nós temos o abdutor do dedão, o flexor curto dos dedos, flexor curto, porque tem o flexor longo dos dedos, que vem lá da perna, né, da parte posterior da perna, que a gente já viu. E o abdutor do dedo mínimo, esse aqui do ladinho. Quando a gente for no módulo seguinte, né, estudar a mão, a gente vai ver que existe muita semelhança entre o pé e a mão. A diferença é a quantidade de camadas, né? Porque o pé, naturalmente, como tem que suportar todo o nosso peso, ele precisa, para cada função, basicamente 2 planos de músculos, né? Os flexores longos, flexores curtos. E na mão não é tão necessário isso, né? Na camada 2, nós temos o quadrado plantar, que é esse carinha aqui, e os músculos lumbricais, que eles fazem a abdução dos dedos. Apanhar objetos, ó. Flexão das articulações metatarsofalangianas e usado para apanhar objetos. Apanhar objetos. Pessoas que não têm os braços, nascem sem os braços, conseguem usar esses músculos como se fossem os dedos, né, do pé, como se fossem os dedos da mão, graças a esses músculos aí. Na camada 3, nós temos aqui o flexor curto do dedo mínimo. Nós temos os adutores do hálux, o adutor do dedão, que nós temos 2 cabeças. Nós temos a cabeça oblíqua e a cabeça transversa. Essa aqui é a cabeça oblíqua e essa aqui é a cabeça transversa. E esses aqui em verde é o flexor curto do hálux. Novamente, o flexor do hálux tem o flexor curto, que é um músculo intrínseco do pé, e o flexor longo do hálux, que vem lá da perna, do compartimento posterior da perna. Na quarta e última camada, nós temos os interósseos dorsais e os interósseos plantares, que fazem, um faz abdução e o outro faz adução dos dedos. E aqui também está destacado, fica bem claro, né, os tendões, tanto do tibial posterior quanto do peroneal longo. Ó. Só que aqui está um pouquinho errado, né? Está um pouquinho falha, porque, na verdade, esse ramo de inserção distal aqui do tibial posterior também vai para cá, né, para a base do primeiro metatarso, e o cuneiforme medial, que aqui não aparece. Acontece isso. Vamos aos arcos plantares. Quais são as funções do arco plantar? Absorção do impacto, adaptação no terreno e propulsão. Nós temos 3 arcos, né? E esses 3 arcos, nos pontos de intersecção desses 3 arcos, que são esses pontos A, B e C, são os pontos de apoio do pé. Idealmente, o peso deveria estar distribuído equitativamente nesses 3 pontos aí. Então, nós temos o arco transverso, que é o arco AB, nós temos o arco medial, que é o arco AC, e nós temos o arco lateral, que é o arco BC. O que eu coloquei aqui? O arco medial. Isso aqui é muito importante, tá? Vamos dar um print também nessa tela aí. Isso aí é informação que não tem em qualquer lugar, viu? O arco medial, ele é afetado por quem, gente?
Nós vimos, o arco medial ele é afetado pelo tibial posterior, pelo peroneal longo. Mas, além disso, ele também é afetado pela linha anterior profunda, pelos adutores. Não se esqueçam que a gente trabalha com modelos de anatomia funcional. Então, não é apenas o tibial posterior, não é apenas o peroneal longo que sustenta essa linha aí, a linha AC. Também tem a linha anterior profunda, o adutor, que faz parte dessa parada aí. O arco transverso, ele é afetado pelos músculos do core. Músculos do core através também da linha anterior profunda. E, naturalmente, o arco lateral, né, o arco BC, é afetado pelos peroneais. Então, o que o McKeown fala sobre isso aqui? Aí que antes tem mais filmezinho. Aí, o mecanismo de pronação. Ó. Entendeu? Quando o pé vai tocar o solo, quando o pé toca o solo, ó, isso aí que acontece. Ó. Esse é o mecanismo de pronação absorvendo energia. E aí, quando o corpo carrega, o que acontece? Ó? O tibial posterior é esse tendão aqui. E o peroneal, que é esse aqui, ó, ele entra e trava através do mecanismo de travamento do cuboide. Ó, o pé se torna mais rígido, ó, na fase de propulsão. Então, isso aqui acontece na fase de propulsão. Isso aqui é o que acontece na fase de propulsão. Aqui não mostra o pé entrando em propulsão, mas é o que acontece. E aqui na fase de aterrissagem. Aqui na prática, né, como se apresenta a situação dos pés planos. E aí tem uma situação como essa, que é diferente dessa aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Essa aqui é uma situação reversível através de reabilitação neuromuscular. Mas esse caso aqui, particularmente, não. Esse cara aqui tem problema estrutural no pé, tem uma lacidão ligamentar ali bárbara, os músculos não tem nada funcionando no pé dele, esse cara tem dor direto nas costas, tá? E essa mulher aqui, nós conseguimos ajudar. Mas o que eu queria salientar aqui para vocês é o seguinte, que segundo o McKeown chama que essas estruturas todas que nós vimos, musculares e articulares e ligamentares do pé, formam o que se chama de core foot, ou seja, o core do pé. Assim como nós temos um core lombopélvico, nós também temos um core aqui no pé. E ambos estão conectados, né? Não dá para esquecer disso aí. Aí, novamente, a questão dos pés planos, né? Que esse aqui é o grande problema que a gente encontra, então tem que ver isso, quanto mais a gente vê isso aqui, melhor, né? Pronação excessiva, redução, dificuldade na absorção de energia, né? Quando o pé toca o solo, por quê? Porque ele já está plano, né? Já está pronado, né? Então não tem o mecanismo de pronação está colapsado quando o pé está plano, então ele não tem o que absorver energia, certo? Então, se ele não tem como absorver energia, quando der o pé no chão, quando o pé fizer contato com o chão, não tem mecanismo de absorção, não tem mecanismo de pronação, porque já está colapsado, né? O que acontece? Sobrecarrega toda a musculatura para cima, né? Esse aí é o subsistema de estabilização do arco plantar, o subsistema que nós chamamos do core foot, do McKeown. Ele, basicamente, são 3 subsistemas: subsistema neural, ativo e o passivo, né? Subsistema neural
os próprios receptores, né? O comando, o sistema neural significa tudo aquilo que tem propriocepção e que, portanto, é passível de correção neuromuscular, liberação miofascial, ativações, ou seja, o nosso protocolo, tá? O sistema ativo, naturalmente, que está intercorrelacionado ao sistema neural, neuromuscular, né? Neuromuscular. E o sistema passivo são, aqui eu coloquei o que ele coloca, tá? Embora que eu discorde um pouquinho, porque, para mim, passivo são os ossos do pé. Tá? Ele coloca a fáscia plantar e ligamentos. Observem que isso aqui é de 2015. E nessa época aqui que o McKeown escreveu esse negócio, a fáscia, o estudo da fáscia tinha 3 anos apenas. 3 anos. Então, quando ele escreveu isso aqui, ele não estava muito atualizado, não. Tá? Porque, na verdade, a fáscia plantar e os ligamentos têm terminações nervosas, portanto, fazem parte, no meu modesta interpretação, a fáscia plantar e os ligamentos deveriam estar aqui, ó, no sistema neural, onde tem os próprios receptores, ó, porque ele coloca os próprios receptores articulares, ó, e miofasciais. Então, que história é essa, né? Porque se é miofascial, a face e os ligamentos tinha que estar aqui, porque ele coloca junto, aqui em cima, os próprios receptores articulares, né? Entenderam? Então, eu coloquei exatamente como está no livro dele, para suscitar aqui exatamente essa discussão, tá? Para vocês verem como as coisas são muito novas, né? E não estão bem consolidadas ainda cientificamente, tá? Aí, ó. Subsistema neural, eu coloquei a fáscia plantar, né? Porque é uma coisa óbvia, né? A fáscia plantar, ela é rica em terminações nervosas, tá? Ela pertence à linha superficial posterior. Essa linha é uma estrutura neural para nós, não só para mim, tá? Thomas Mias, para todo mundo, mas para o McKeown, na época em que ele escreveu aquele conteúdo ali, aparentemente não era, tá? Mas é. A fáscia plantar faz parte deste subsistema aqui, o subsistema neural, tá bom? Vamos atualizar o McKeown aqui. O subsistema ativo são as 4 camadas do pé, tá? Que não dá para isolar o funcionamento de uma e de outra durante o mecanismo de absorção, entendeu? De impacto, mecanismo de pronação. Todos eles entram ali. Todos eles entram em um momento ou outro. Não dá para fazer uma análise cinesiológica. Nesse momento entra esse, naquele momento entra aquele. Não. Entra tudo ao mesmo tempo, junto. Não é relevante isso para nós, tá? A função desses músculos aqui, para nós, na reabilitação, não é muito relevante. Eu explico por quê. Porque o nosso acesso a eles, para fazer liberação miofascial, para fazer as ativações, mas principalmente para fazer a liberação miofascial, é muito restrito, é muito limitado. Esses músculos são músculos profundos no pé, e se a gente fosse tentar acessar eles, necessariamente tu precisa de um instrumento, como a gente vai ver lá na nossa prática, tá? Mas tu imagina tentar acessar um carinha como esse aqui, um músculo profundo na camada 3 ali. Tá? Meu, teria que dar anestesia na pessoa, né? Porque ia ser uma dor brutal. A gente não tem essa intenção. Quando a gente faz a liberação miofascial do pé, a gente está trabalhando só na camada 1 aqui. Só na camada 1. Talvez chegue alguma coisa de pressão ali na camada 2, mas não consegue, a gente não consegue fazer uma liberação miofascial tão precisa assim. Na parte de ativação, vocês vão ver, tem N exercícios com o pé, né? Segurar bolinha, puxar toalha, fazer diversos movimentos com os dedos e com o pé, e que trabalham todos esses músculos aí. Então, na parte de ativação,
não é problema. O problema é na liberação miofascial, tá? Então, novamente, subsistema ativo, que mantém o arco plantar. Isso aqui é muito importante. Print de tela. É o sistema que mantém o arco plantar, né? É o sistema responsável, então, pelo mecanismo de pronação e enrijecimento do pé na fase de propulsão. São basicamente esses dois caras aí, tá? É o que a gente tem que guardar dessa aula. Novamente, o sinergista mais importante tibial posterior na manutenção do arco plantar é o peroneal longo, o fibular longo, né? O tibial anterior participa, mas é secundário. Mas é secundário na manutenção do arco plantar. Ele tem mais importância na hora do mecanismo de pronação ali. Aqui mais detalhes da quarta camada, onde a gente vê os interósseos. Aqui nós vemos o peroneal longo, tibial posterior, todos os carinhos que a gente já viu ali. E o subsistema passivo, né? Eu botei entre aspas, justamente para destacar essa incongruência do McKeown, né? Que são os ligamentos, né? Você se lembra do pé daquele sujeito lá que eu mostrei para vocês? O cara nasceu com problema nesses ligamentos, tem lacidão nesses ligamentos aqui, e o pé é todo colapsado, não tem músculo que faça o pé ficar na posição correta, tá? Vocês vão ver na literatura um chamado mecanismo de Molinette, Molinette, que é justamente esse mecanismo promovido pelo tibial posterior, pelo peroneal longo, que faz o mecanismo de pronação e travamento do pé, que possibilita o pé ficar rígido para transferir torque para o solo. Olha lá, essencial tanto para a absorção de impactos, pronação, né? Quanto para a fase de propulsão, que é a fase de travamento do pé. Então, é isso que a gente chama, vocês vão ver na literatura, mecanismo do Molinette-Windlass. Novamente, subsistema passivo, que vocês sabem que não é passivo, né? Porque todos esses ligamentos são unidades miofasciais, têm terminações nervosas nele, são passíveis de fazer liberação miofascial, sim, só que necessita de ferramentas, instrumentos específicos de aço para poder acessar essas estruturas aí, tá? A gente não vai ver isso nessa altura aqui do nosso curso. E hoje nós encerramos aqui, estamos já com 1 hora de aula. Isso aqui nós vamos ver no próximo encontro. Passo então agora a palavra a vocês. Priscila, vamos ver o que tu tem a falar, se tu tem alguma experiência pessoal, familiar, de aluno, alguma coisa ligada aos pés. Tenho comigo mesmo e com alunos. Pois é, né? É comum, né? É muito comum. A maioria tem. Eu estou com uma aluna que eu estou tentando, né, fazer a liberação, um pouco que eu sei ali. Agora com a prática vai ser mais, com certeza vou poder ajudar mais. Mas tá melhorando, ela tem sentido melhora no pé. O que ela tem, o que ela sente, que E paciente é, que idade tem, ela tem um arco muito acentuado, pé né? cavo. É cavo, muito acentuado. E tem joelho valgo, a cadeia posterior dela é toda encurtada. E acho que é o lado direito, esquerdo dela, que é mais complicado. Tem os Isso aí é desequilíbrios um ali. pepinaço. É, Entre vixe, pé cavo
e pé plano, eu ainda disse assim, tu escolhe o que tu quer trabalhar, pé plano. Pé cavo, não tem conserto. Tá, poxa. Não tem Uhum. conserto. Não tem, porque é uma condição muito peculiar, anatômica dessa pessoa. Ela nasceu assim, ela tem uma estrutura ligamentar, assim como tem aquele pé ali do cara que nasceu com o pé colabado, né, todo Sim. ele, lacidão ligamentar, tem o oposto, que é o pé cavo. E pé cavo Uhum. não tem um conserto para nós, eu não consegui nunca ajudar alguém com pé cavo. É bem complicado mesmo. Eu Tu, consigo aliviar as dores dela sim, na caminhada, melhora, mas realmente é difícil. Sempre passa um bom tempo sem dor, de repente ela volta. Nossa, Pia, agora tá doendo, tá pegando. todo método, e o nosso não é exceção, tem as suas limitações operacionais, né? Uhum, uhum. E eu deixo isso Aí bem claro, né, no início da nossa formação, quando a gente fala em escopo operacional, né? O nosso escopo operacional. E o pé cavo é uma coisa assim, ó, que se não extrapola o nosso escopo operacional, está ali no limite da coisa. Uhum. Felipe, queria colocar alguma coisa? Eu tô passando bem por uma situação parecida agora, que é, tô sentindo bastante dor na região ali do tibial anterior, principalmente nas corridas no futebol. E agora tem mais ou menos uma semana que essa dor, ela tá ali nessa parte do túnel do Tasso, que você mostrou. Eu tô sentindo uma leve instabilidade ao caminhar. Maravilha, então nós vamos te tratar lá. Fica tranquilo, dia 27 de setembro. Tu vai ser a cobaia ali na parte teórica de manhã mesmo, nós já vamos te tratar ali, tá? Mas Olha, eu provavelmente. preciso, viu? Fala. E assim, a Priscila vai em segunda. Mas provavelmente o que está acontecendo aí é a falha do mecanismo de pronação, né? Tá sobrecarregando os músculos posteriores da coxa, da perna, perdão, posteriores da perna ali, causando dor no túnel do tarso, porque toda vez que o músculo está fraco, ele não consegue realizar o trabalho dele, que tem que fazer. A tensão mecânica é aplicada onde? Se tu não consegue dissipar a energia no ventre muscular, o estresse mecânico é transmitido para as inserções tendíneas, proximais e distais, né? Causando, no caso da panturrilha, né? Vai lá para o túnel do tarso, né? Que tem ali, passa ali o tibial posterior, o flexor longo do dedo, flexor longo do dedão, né? Então, essas estruturas todas são sobrecarregadas, causando dor ali. Era isso. A aula de hoje era essa, pessoal. Querem colocar mais alguma coisa? Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Está Pode falar. relacionado com o joelho também, professor? As dores no pé, sim. Dor no As joelho, dores no pé. dor no joelho, dor no joelho está linkado ou com o pé ou com o quadril. O coitado do joelho fica ali no meio, brigando ou com o quadril ou com o pé. Tem Batata. probleminha ali também. Então, quando a gente vai chegar hoje, dia 27, a gente vai fazer as avaliações. Todas as avaliações que vocês já viram para o quadril, a gente segue usando agora nesse módulo. Porque esse módulo, joelho e extremidade inferior, é dor no joelho, dor no pé, as dores na extremidade inferior. E a dor no joelho, quando não tem causa estrutural, e é facílimo de ver isso do ponto de vista clínico, né? Como é que a gente detecta se o joelho tem algum problema ou não clinicamente? Fazendo o teste de flexão do quadril, flexão do joelho, que vocês já viram, uma mão em cima do joelho e flexionando o quadril e o joelho, né? E essa mão que está em cima do joelho, tu vai ver se tem condylomalácia, se tem estalos, como é que está funcionando o joelho do cara, se está rígido, né? Se não estende. A gente faz todas essas observações clínicas ali e tu
mata a charada. E aí pergunta para a pessoa, tá, mas quando é que tu sente dor? Tu sente dor subindo uma escada, descendo uma escada, agachando, ou seja, sob carga? Não, eu sinto dor dormindo. Na cama, com o joelho esticado. Né? Eu tive e tenho esse tipo de dor frequentemente, dor na cama com o joelho esticado. E eu agacho, subo escada, desço escada sem problema nenhum. Meu joelho tem problemas estruturais graves. Eu tenho. Aliás, tenho todos os problemas possíveis, né? E tem também no joelho. Mas não me causa dor os danos físicos que eu tenho no joelho. Quando eu tenho dor no joelho, eu tenho sempre na patancerina, dor no aspecto medial ali do joelho. Sempre ali. Sempre ali. E é isso. Mas por que eu tenho dor ali? Porque o meu quadril é travado. O meu pé funciona bem, mas o meu quadril é travado em rotação interna. Muito em função da doença que eu tenho, né? Do reumatismo. Eu saio, por exemplo, eu estou aqui 1 hora sentado, quando eu me levantar aqui, eu vou sentir dor dos 2 lados do quadril. Depois passa. É assim a coisa. Mas tudo isso é experiência para passar para vocês, para que vocês, quando enfrentarem casos semelhantes a mim, né, já tenham visto isso em algum lugar, né? E não seja uma surpresa para vocês. Beleza, pessoal? Agradeço, então, pelo tempo de vocês. Dessa vez eu consegui dar aula para vocês. Da semana passada foi difícil, não fosse o Fábio Misa ali entrar e me ajudar, eu não conseguia dar, porque eu não consigo fazer essa aula sozinho. A não ser que eu estivesse usando outra plataforma. Como eu estou usando o Meet pressupõe que isso aqui é uma reunião, né? Então, se eu estou sozinho aqui, ele me corta automaticamente em 10 ou 12 minutos, ele me corta, eu não consigo gravar. Eu teria que levantar direto para o YouTube, coisa que eu não estou habituado a fazer, não sei fazer. Eu tenho que... Então, pelo Meet, preciso ter pelo menos uma pessoa comigo aqui para a gente poder dar essa aula. Beleza? Então, agradeço a atenção de vocês, o tempo de vocês. Bom domingo. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro online, nós vamos ver a parte de anatomia funcional desse segmento anatômico. Valeu, obrigado. Bom domingo para vocês. Obrigado. Obrigado. Bom domingo.